Quantos contratos você deve operar no início? Vamos falar sobre esse tema? Meu nome é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer na área. Beleza? E aí? Olha só, eu opero no mercado desde 98 e o que eu gostaria de passar para vocês hoje é uma ideia de quantos contratos uma pessoa no início deveria operar. E vamos falar sobre isso de uma maneira muito clara, tá? Porque eu vejo muitas pessoas hoje operando índice futuro, tá? Que é obviamente a forma mais agressiva de se iniciar no mercado, a forma mais conservadora de se operar no mercado, de se iniciar no mercado, seria trabalhar, por exemplo, BOVA11, uma quantidade de contratos que fosse absolutamente sossegada, né, bem leve, ou eventualmente ações, ou eventualmente fundos imobiliários. Né? Mas as pessoas começam pelos contratos futuros. Aí quando elas trabalham comprando contratos futuros, elas não entendem que um único contrato futuro já é um valor financeiro muito alto. Se nós estamos entendendo que um contrato de índice está em torno de 110 mil, um contrato de mini é 20% disso. Um contrato de mini está em torno de 25 a 26 mil reais. A gente não precisa ter todo esse recurso dentro da nossa corretora, a gente pode trabalhar com uma margem, como se diz, e isso é um dos problemas, porque daí a pessoa pensa que comprando 5 contratinhos de mini, que é como as pessoas falam, ela não percebe que ela está operando 115 mil reais. Ela não se dá conta disso, com 5 contratinhos. Então, imagine se a pessoa com 5 contratos opera 110 mil reais, com 50 contratos ela está operando exatamente 1 milhão e 100. E tem gente que opera 50 contratos assim, ó. Tem gente que bota 100 contratos, que seriam 2 milhões e 200. Tem gente que toca 500 contratos. Óbvio que esses que operam tão alavancado assim, acabam naturalmente morrendo muito rápido. Acabam naturalmente perdendo todos os seus recursos numa velocidade estonteante. Tá, mas então qual seria o tamanho ideal para iniciar a história? Bom, a primeira sugestão que eu passaria para vocês, e é uma sugestão dita por um cara que está há muito tempo no mercado, é vocês tentarem operar de uma forma tão leve, mas tão leve, que a movimentação do mercado não te machucasse. Ou seja, operar o mínimo possível, com a menor quantidade possível no início, talvez com um contrato. Se a gente falar de um contrato de mini, se o mercado subir 100 pontos, você recebe 20 reais. Se o mercado cair 100 pontos, você perde 20 reais. Então, um contrato de mini tem esse tipo de oscilação. A gente sabe que a oscilação média do mercado, o mercado índice futuro oscila em média entre 1.600 a 1.800 pontos por dia. É isso que o índice futuro oscila por dia. Se nós estamos falando de 20 reais para cada 100 pontos, então nós poderíamos já imaginar quais seriam alvos e prejuízos máximos que nós poderíamos construir em um dia que oscila em torno de 1.600 a 1.700 pontos. Se a gente conseguir capturar 1/3 do movimento de um dia, 1/3 do movimento do dia, que seria em torno de 500 pontos, 600 pontos, então se nós pegarmos 500 pontos, com 20 reais para cada 100, nós podemos já perceber que tipo de rentabilidade nós observaríamos operando um contrato de mini. Tá, mas é tão pouco, Stormer, é tão pouquinho, eu queria fazer mais. Observa, quando você está no início, a sua preocupação maior não deve ser o resultado financeiro. Se você opera leve, se você opera num ritmo mais comedido, você consegue instantaneamente ficar muito mais aderido ao método. Você consegue ficar muito mais aderido ao alvo, ao stop, à condução adequada do teu trade. E aí com isso você consegue firmar mais os conceitos, firmar mais a técnica
e firmar mais o método que você quer empregar na sua vida. Na medida em que você tiver este método gravado, tatuado internamente na sua pele, aumentar os números de contratos vai ser apenas apertar um botãozinho e passar de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5. Então o foco principal que você em casa deve ter nesse momento é: eu quero criar o hábito de operar direito dentro do meu método nos próximos meses. Eu quero criar o hábito de fazer o trade com perfeição dentro do meu método nos próximos meses. Quando você tiver isto, o método sendo feito com perfeição, ponto de entrada adequado, stop adequado, alvo adequado, quando você conseguir fazer isso consecutivamente por 3, 4, 5, 6 meses, uns 3 meses, com apenas um contrato, você terá a capacidade de fazer isso com 2, com 3, com 4, com 5, com 10. E daí fica algo praticamente ilimitado, podemos por assim dizer. O foco principal, então, no momento que você tem é aprender a executar o método com perfeição. E por isso que operar leve, um contratinho seria perfeito. Pode iniciar, por exemplo, com 10 BOVAs 11. Ah, mas o custo de corretagem da BOVA 11. O início, o teu foco não deve ser fazer resultado financeiro, por impressionante que pareça. A gente já falou sobre isso agora há pouco. No momento em que vocês perceberem isso, vocês vão começar a se treinar, a criar bons hábitos como traders. E esses bons hábitos é que vão produzir em vocês os resultados futuros financeiros. Mas para isso, comece operando leve. Você já viu, por exemplo, algum estudante de medicina que começou a aprender medicina hoje e amanhã já faz uma neurocirurgia? Abre a cabeça de um paciente para retirar um tumor no cérebro? Não. Mesmo um médico foi recém-formado, não faz isso. Como é que ele faz? Ele começa com procedimentos pequenos. Começa com procedimentos menores. Então, todo o nosso processo de aprendizado passa pela necessidade de começar módico, pequenino, humilde, para ir ganhando experiência, para ir ganhando conhecimento, ir ganhando confiança naquilo que você está fazendo. Então, uma maneira apropriada, qual que seria? Começa numa conta demo. Passa 1 mês, 2 meses de demo. Depois passa para um contrato, mínimo possível. Dentro do mesmo método, seguindo sempre o mesmo método. E com isso, você então vai construir o seu caminho. Qual é o capital mínimo para começar a operar futuros, no meu entendimento? Cara, começar a operar futuros com menos do que 10 mil reais na conta, ou menos do que 5 mil reais na conta, é praticamente pedir para acabar quebrando essa conta no prazo mais longo. Tá? É muito difícil para um trader que está no início conduzir este tamanho de conta, especialmente se ele colocar mais do que um contrato nos trades que ele faz. Então 5 a 10 mil. Esse é um valor apropriado para começar a operar um contrato. E uma forma então de você definir seria a seguinte: para cada 5 mil reais eu vou operar um contrato. Uma forma, eu não gosto. A forma que eu acho é para cada 10 mil reais é um contrato. Então o cara começa com 10 mil reais. À medida que ele foi com um contratinho, conseguiu sair de 10 mil para 15 mil, ou seja, ele aumentou em 5 mil reais a conta dele, ele poderia estar autorizado a aumentar um contrato. Quando ele sai do 15 mil e vai para o 20 mil, ele poderia aumentar mais um contrato. Então, uma forma plausível seria ir estabelecendo metas. Quando eu chegar em tantos mil reais, eu posso partir de um contrato para 2.
Quando eu chegar em todos os R$ 1.000, de 2 eu parto para 3. E se eu cair nesse processo ou reduzir o meu valor, eu reduzo de 2 para 1 ou de 3 para 2. E isso vai produzindo um crescimento escalonado na forma de contratos que você vai operar dentro do mini índice. Pensem sobre isso, mas, honestamente, considerem seriamente a ideia de começar leve, para que vocês compreendam como funciona o jogo em que vocês estão entrando. Tá? Entendam isso. E à medida que vocês forem fazendo isso, lentamente vocês vão conseguindo fazer os resultados surgirem e a curva de capital de vocês irá crescer. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Agradeço muito o tempo que vocês dedicaram me ouvindo aqui e nós veremos em breve no próximo vídeo.